A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma videoaula. E como proposto para vocês em nossas redes sociais, eu andei conversando com vocês, dialogando, interagindo com vocês sobre essa novidade do nosso canal no YouTube, que é as nossas videoaulas em alusão às lições bíblicas para jovem de quarto trimestre de 2022, que tem como tema geral liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Lições direcionadas aos jovens, as lições da EBD da classe dos jovens, que nós iremos fazer abordagens aqui em nosso canal no YouTube, como fazemos com as lições dos adultos. A nossa primeira videoaula será justamente o raio-x geral do que nos espera pela frente. É um tema direcionado aos jovens que já exercem liderança ou que almejam a liderança, mas também a todos os adultos, a todos aqueles que já exercem liderança também e que almejam também alguma liderança. E é claro, uma liderança na igreja, uma liderança dentro de funções eclesiásticas, mas também aqueles que não são da igreja, que acompanham nosso canal, também podem absorver conceitos de liderança para a sua vida, de sorte que nós vamos aprender com a palavra de Deus, com homens de Deus da Bíblia, o que é ser um líder, o que é exercer liderança. O comentarista dessa lição, como também autor do livro, é o Elias Torralbo. E eu quero trazer aqui um pouco de quem é esse Elias Torralbo, graduado em teologia e licenciado em pedagogia, pós-graduado em gestão escolar, mestre em teologia sistemática pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jump, em São Paulo, serve ao Senhor como pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo, e é diretor executivo da FAESP, a Faculdade Evangélica em São Paulo. Então esse é o comentarista da lição Liderança na Igreja de Cristo, como também autor do livro publicado por nossa CPAD. Então, meus irmãos, vai ser uma lição muito proveitosa. Vamos absorver conceitos de liderança e eu tenho certeza que será videoaulas que irão impactar nossas vidas. Se você não é inscrito em nosso canal, já quero te pedir, se inscreva em nosso canal. Você é novo, está chegando por aqui. Esse canal ele é totalmente destinado à edificação e crescimento na palavra de Deus. Como também já peço a você, deixa o seu joinha aí, deixa seu like, isso é muito importante para o nosso canal. Isso fortalece esse canal de edificação da palavra de Deus. E também compartilha com outros irmãos, aqueles irmãos que são professores da Escola Bíblica Dominical, que são alunos da Escola Dominical e que amam estudar a palavra de Deus e que amam esse tema sobre liderança. Quero dizer a vocês também que, assim como eu digo nas lições dos adultos, estas videoaulas nunca e jamais irão substituir a sua presença na sua igreja local, a presença na EBD física. Isso é apenas um subsídio, é apenas um material para auxiliar tanto o professor como também aos alunos e aqueles que gostam de estudar as temáticas da palavra de Deus. Mas nunca é nossa intenção fazer com que esses vídeos ou qualquer outros professores, pastores que trazem videoaulas nos canais, em seus canais do YouTube, venham a substituir a importância da aula presencial. Então não deixe de frequentar a Escola Bíblica Dominical de forma presencial. Pois bem, meus irmãos, como falei anteriormente, nós vamos fazer um raio-x aqui geral do que vem nessas 13 lições da Escola Bíblica Dominical para jovens, e nós vamos estudar a respeito do chamado, da vocação, da separação de Deus para aqueles homens, aquelas mulheres que foram chamados para exercer liderança. E nós vamos ver, tanto no Antigo como no Novo Testamento, exemplos de homens que foram levantados por Deus, como também de mulheres. Tem uma lição direcionada somente à liderança de mulheres, e ver que tanto homens como mulheres foram chamados para exercer uma liderança na obra de Deus, e ver a importância da liderança dentro da obra do Senhor. E nós vamos começar então pela lição de número 1, que é aquela lição introdutória, aquela lição que abre as portas para as demais lições, e não poderia ser outra. O que é
liderança cristã. Na lição de número 1, ele vai trazer o conceito do termo liderança, o que significa ser um líder, o que realmente significa exercer liderança. Inclusive ele traz um conceito diferenciado entre liderança e gestão, e aí ele vai funilando mais esse conceito de liderança, especificando, porque ele começa de uma maneira mais ampla, e aí ele vai para um conceito mais específico, que é o que é uma liderança cristã, vai falar sobre as funções do líder, e por fim ele encerra essa lição trazendo também o que não é liderança. Então ele começa explicando o que é uma liderança e por fim ele encerra explicando o que não é uma liderança. Então aquela lição introdutória, os irmãos vão já se apegando ao conceito de liderança e nós vamos preparar essa lição para vocês também. Segunda lição, lição número 2, a pessoa do líder. Então é uma lição direcionada àquele que já é líder, ou também aquele que almeja líder, e entender que ele é um indivíduo, ele é humano, ele precisa de cuidados. Todo bom líder, ele precisa de cuidado, porque nós enxergamos na liderança aquela pessoa intocável, aquela pessoa imbatível, que tem uma fortaleza indestrutível, mas todo líder é um ser humano e ele precisa de seus cuidados. E o pior é quando o líder se enxerga assim, quando ele se enxerga de tal modo que não precisa de cuidados. Eu sou imbatível, eu sou indestrutível, ninguém pode me parar. Mas aí o líder precisa entender que ele também deve cuidar, deve se cuidar de si mesmo. Então é uma lição em que vai se direcionar ao líder enquanto indivíduo, enquanto pessoa que precisa de cuidados, inclusive também compreendendo a respeito da vida espiritual e da família. Essa relação do líder e família, essa relação do líder e sua vida espiritual, uma vida espiritual saudável. Então, inclusive com relação à família, eu costumo até dizer que nenhum sucesso há de justificar o fracasso da sua família. Então, é necessária a importância desse relacionamento estreito entre o líder e a família. Então, essa lição vai realmente mostrar que a pessoa do líder ele precisa dos cuidados necessários na sua saúde mental, física e espiritual. Isso é muito importante, inclusive com relação a essa parte física. Muitos líderes esquecem essa parte física, da atividade física, e o quanto isso é muito importante para a sua vida enquanto ser humano e também enquanto líder. Na lição de número 3, nós iremos estudar sobre a liderança de Moisés. Então, é a partir daqui que começam a trazermos figuras de homens que exerceram liderança, que foram exemplos de liderança. E ele começa por Moisés, a liderança de Moisés. Vamos ver o preparo para a liderança na vida de Moisés, na sua família ele foi preparado, no palácio lá de Faraó ele foi preparado e também no deserto. E como se deu o chamado de Moisés, como ele foi chamado, como ele foi separado para ser uma liderança de Deus para o povo de Deus. E a importância aqui de se delegar tarefas, né? Então aqui, isso é peculiar do Moisés, né? De como ele soube delegar funções, e aí o comentador começa a trazer esse exemplo para a vida prática, de como ser um líder que sabe delegar funções, que sabe delegar as tarefas, e isso é uma característica forte do que é ser líder. Na quarta lição, ele traz outro exemplo de liderança, agora a liderança de Josué. Vai ser uma lição muito boa, meus irmãos, nós estudarmos sobre Josué, o sucessor de Moisés. Josué que foi separado por Deus para dar continuidade àquela obra em que o Senhor quis conduzir o seu povo para a terra prometida. Então Josué foi separado por Deus para ser o sucessor de Moisés. E vamos falar de Josué enquanto pessoa também, como ser humano. E como qualquer outro ser humano, ele tem as suas imperfeições, ele tem os seus receios, ele tem os seus medos. E isso é inerente a qualquer líder que está iniciando a sua caminhada como liderança, ou até mesmo aqueles que são mais experientes. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E aí o comentarista traz justamente esse aspecto, né? Que apesar de ser um líder, não é um super-herói,
perfeito, que não sente medo, que não sente receios, que não tem suas fraquezas, que não tem suas limitações. Não. Apesar de ser líder, isso não quer dizer que deixe de ser humano. E o fato de ser humano, isso lhe faz ser pessoas falhas, com suas limitações, com suas incertezas. E é nesse aspecto aqui que ele traz isso na liderança de Josué. Um líder jovem que demonstrou incerteza, demonstrou receios, mas Deus era com ele. E vamos falar sobre a importância do líder no tempo certo. De levantar o líder no tempo certo, na hora certa, e esse tempo certo, essa hora certa é no tempo de Deus. Então, nós vamos, na lição número 4, estudar sobre a liderança de Josué. Na lição de número 5, o comentarista rompe essa lista de roles de homens que deram exemplo de liderança para falar dos perigos que existem com a falta de liderança no povo de Deus. Então a lição número 5 tem como tema a falta que faz um líder. É nesta lição que nós adentramos ao livro de Juízes. Depois de Josué começam então as histórias dos juízes que foram levantados como lideranças, mas lideranças esporádicas, repentinas, mas que não tinha aquele perfil mesmo de um líder permanente. Nós não vemos a figura de um líder permanente no livro de Juízes, e isso desencadeia uma série de problemas, de ameaças à própria ordem no meio do povo de Deus. Então nós vamos estudar sobre um pouco, claro, do que é ser líder no livro dos Juízes, mas o perigo que existe por não haver uma liderança, as ameaças que existem, os erros que existem por não ter uma liderança no meio do povo de Deus. É nessa lição, na verdade, meus irmãos, que nós, assim, com mais força, com mais clareza, vemos o quanto é importante termos um líder levantado por Deus. Então, nós vamos estudar aqui como se deu o período dos juízes, os problemas que existiram por falta de lideranças. Vamos ver o quão é perigoso o povo de Deus viver com a falta de um líder, e vamos falar sobre as soluções necessárias para que não faltem líderes vocacionados, líderes chamados por Deus. É necessário que as lideranças entendam que é preciso ser trabalhado isso dentro das igrejas, inclusive entre a juventude, entre os jovens, essa importância de tanto capacitar jovens para exercer lideranças, como também a importância da transição. Ninguém é insubstituível. Então é necessário o líder entender que um dia ele vai sair e é necessário ter outro líder. E isso fala de preparo, isso fala de um projeto a longo prazo. É preciso capacitarmos lideranças, levantar lideranças para dar continuidade à obra de Deus. Então, tudo isso vai ser discutido, abordado na lição de número 5. Na lição de número 6, então, é aquela lição que eu falei inicialmente, que traz a figura de lideranças femininas. Então, a lição número 5 é exemplos de liderança feminina. E aqui é importante essa lição, não confundirmos liderança feminina com feminismo. É muito importante essa lição demonstrarmos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como nós dizemos aqui no Nordeste. Então, nessa lição, nós veremos justamente essa relação das mulheres no ministério de Jesus, a criação da mulher. A mulher foi criada por Deus e ela, então, assim, nós vemos que ela tem um propósito também dentro da obra de Deus. Vamos falar sobre algum exemplo de liderança feminina, como Débora, como Hulda, como Lídia, como Priscila. Então, são alguns exemplos que o comentarista trouxe para dentro dessa lição e nós iremos falar sobre elas. E, no último tópico, ele traz uma resposta bíblica ao feminismo. Aquilo que eu falei, tome cuidado. Talvez, meus irmãos, nessa lição também seja aquela oportunidade que alguns alunos, que alguém possa perguntar sobre perguntas como, por exemplo, é bíblico consagrarmos pastoras? É bíblico consagrarmos diaconisas? É bíblico consagrar mulheres para exercer liderança na igreja? Talvez essas sejam algumas das perguntas que emergem dentro dessa temática de liderança feminina dentro da igreja. É importante, então,
nós estarmos atentos a isso, e nós vamos trazer respostas sobre isso dentro dessa lição de número 6. Na lição de número 7, aí começa a apresentar-se a liderança de alguns reis, como então Davi. Nessa lição de número 7, iremos falar sobre a liderança de Davi. Então retoma-se, trazer lições direcionadas a uma figura, a uma pessoa bíblica. Tem pessoas que gostam de utilizar o termo personagem, e eu não gosto desse termo personagem, porque para mim personagem é algo fictício, é algo do conto de fadas, é algo da mitologia. Então nós estamos falando de pessoas históricas que tiveram sua posição no tempo e espaço em uma determinada ocasião do tempo, da história. Então, essa pessoa chamada Davi, ele teve o seu papel como líder dentro da obra de Deus e um dos grandes líderes que Deus levantou na história do povo de Israel. Então nós vamos ver que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E o que significa ser um homem segundo o coração de Deus? Nós vamos ver que na Bíblia é a única vez em que alguém recebe essa atribuição, essa embalagem, esse rótulo, o homem segundo o coração de Deus. Então vamos aprender com a liderança de Davi e também os aspectos práticos da liderança de Davi, até porque não há nenhum proveito para nós, na verdade um grande proveito para nós, estudarmos a história desses homens e dessas mulheres de Deus, sem ao mínimo fazermos uma aplicação prática para os nossos dias atuais, até porque a ideia é essa, é trazer esse conhecimento bíblico sobre liderança para que possamos manifestar isso na nossa conduta de vida, enquanto alguém que tem liderança, enquanto alguém que foi chamado para ser líder. Então nós vamos estudar em Davi os aspectos práticos da liderança na vida desse homem de Deus. Na lição de número 8, nós iremos estudar sobre a liderança de Salomão, filho de Davi. Salomão, levantado por Deus para ser rei, um dos homens mais sábios, mais poderosos que existiu em Israel, então teve seu papel como líder, como um homem de Deus, e nós vamos estudar o conceito de liderança na pessoa de Salomão. Faremos uma análise da vida de Salomão, falaremos a respeito da liderança de Salomão e também veremos que é fundamental que o líder mantenha-se em princípios, que esteja fundamentado em princípios, e no caso, como estamos falando de liderança cristã, nos princípios da palavra de Deus, nos princípios daquilo que Deus revelou na sua santa palavra. Pois bem, depois nós iremos estudar a lição de número 9, o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Então, mais uma vez, já há uma ruptura daquela sequência que se vinha fazendo de líderes que são colocados dentro da Bíblia, que estão dentro da Bíblia. O comentarista pega esse exemplo de liderança de um homem, de uma mulher, aqui ele rompe e traz mais uma abordagem ampla, nesse caso agora sobre a importância do treinamento de lideranças. Nesta lição, meus irmãos, nós iremos falar justamente sobre Jesus, como Jesus selecionou os seus apóstolos, os seus primeiros discípulos, para fazer deles líderes. Então nós vemos que Jesus convoca, orienta e envia. Ele convoca, ele orienta, ele capacita e envia para fazer a obra, e a partir disso nós iremos estudar a importância de se haver um treinamento, uma preparação para a formação de novos líderes. Iremos falar sobre esse treinamento de Jesus com os primeiros discípulos e também sobre essa liderança de Jesus, que um dos seus aspectos é justamente essa liderança discipuladora. Isso é muito importante, irmão, dentro da obra de Deus. Essa formação discipuladora. Formarmos discípulos para formarmos líderes que são servos de Deus. Na lição de número 10, nós iremos estudar o capítulo 37 do livro de Ezequiel. Iremos falar sobre a liderança chamada para restaurar. Aquela visão que o profeta Ezequiel teve do Vale de Ossos Secos, no capítulo 37, é a partir daquela história, daquela revelação, daquela visão, que nós iremos falar sobre liderança, porque lideranças são chamadas
para restaurar vidas. Então, a partir da visão do Vale de Ossos Secos, nós vamos falar sobre o caminho da restauração. Iremos falar que existe uma chamada para alguém ser usado por Deus para gerar restauração, para ser servo de Deus, canal de bênção para restaurar vidas. Então, é muito importante enxergarmos no líder alguém que foi chamado por Deus para restaurar vidas. Na lição de número 11, ele irá falar sobre a liderança de Barnabé, que já é uma lição até mesmo atípica quando se fala de liderança. Muitos irmãos não têm conhecimento dessa relação de Barnabé com liderança. Como é que pode Barnabé, liderança, dentre tantos outros exemplos que temos na Bíblia, como por exemplo Neemias, que exerceu grande liderança no Antigo Testamento para a reconstrução dos muros e a restauração espiritual também de Jerusalém. E alguém fala assim, não, e Barnabé? Mas Barnabé, bem, nessa lição de liderança sobre Barnabé, olhar para Barnabé e ver que ele é um líder de Deus, vai ser muito importante isso, porque em Barnabé nós vamos entender que ele era um líder experiente e um líder confirmado por Deus. Então sim, é possível olharmos para Barnabé, companheiro de Paulo nas missões, companheiro de Marcos nas missões, e enxergar nele uma liderança, a pessoa de Barnabé enquanto um líder. E estudaremos sobre também esses aspectos práticos, os aspectos práticos da liderança em Barnabé. Então vai ser uma lição assim muito boa também, meus irmãos. Eu recomendo que vocês estejam conosco em nosso canal para nós estudarmos também essa lição número 12. E lembro, também na Escola Bíblica Presencial. Você não pode perder a sua EBD na sua igreja local. Lição de número 12, e aí, claro, não tem como falar de liderança e não falar do apóstolo Paulo. Vamos estudar sobre a liderança do apóstolo Paulo. O caráter ministerial de Paulo, os principais aspectos da liderança de Paulo e também os aspectos práticos da liderança de Paulo. Então, Paulo, que dispensa até comentário desse singelo expositor da palavra de Deus, mas que a gente pode assim, pincelar um pouco sobre essa liderança de Paulo, que inclusive existe um filósofo, Friedrich Nietzsche, que ele dizia o seguinte, o cristianismo não foi fundado por Jesus, o cristianismo foi fundado por Paulo, porque na compreensão de Nietzsche, Paulo, ele é o maior escritor no Novo Testamento, é o que tem mais inscritos no Novo Testamento. A grande parte da doutrina cristã é baseada nos ensinos paulinos, e Paulo tem a sua grande importância para o cristianismo, para as missões, para a propagação do evangelho. Doutrinas, por exemplo, como da Santa Ceia, batismo nas águas, dons espirituais, fruto do Espírito, obra da carne. Paulo traz uma clareza muito grande sobre conceitos básicos, doutrinas básicas da fé cristã. Mas o que Friedrich Nietzsche não sabia é que por trás de Paulo havia Jesus inspirando, auxiliando, iluminando a sua mente, sendo com ele, revelando tudo aquilo que Paulo ensinava, revelando, inspirando Paulo em tudo aquilo que ele escrevia. Então, era isso que Friedrich Nietzsche, dentro do seu ateísmo, não conseguia enxergar em Paulo. Então, Paulo foi um grande líder na obra de Deus, e nós temos muito, mas muito que aprender com o apóstolo Paulo. E aí, meus irmãos, a lição desse trimestre não poderia encerrar com outra, senão com chave de ouro mesmo, trazer a maior referência de liderança que já existiu em toda a história da humanidade. Sim, meus irmãos, eu estou falando de Jesus, o maior modelo de líder. Então ele traz justamente aqui esse tema, Jesus, o modelo de líder. E nós vamos estudar a respeito da natureza da liderança de Jesus, o modelo de liderança em Jesus e como Jesus foi um líder prático, irmão. Jesus foi um líder prático. Nós temos muito que aprender com essa praticidade do líder Jesus. O maior de todos os exemplos de liderança está em Jesus. E esse trimestre não poderia encerrar de outra forma, senão com esse grande exemplo. Então, meus irmãos, esse foi o nosso raio-x dessas maravilhosas lições, dessas extraordinárias lições, que possamos aproveitar cada tempo para nós absorvermos esse conhecimento, seja nas lições de cada
domingo que você vai estar aí na sua escola, como também em nosso canal aqui no YouTube. Já te peço nesse momento, se você não é inscrito ainda, aproveita e se inscreve no nosso canal, deixa seu like, deixa os seus comentários. Inclusive, meus irmãos, se você ficou comigo até o final, eu comento aí com você, para você, qual foi a melhor lição? Qual foi a lição que você mais está assim, criando expectativas para que ela chegue logo? Comenta aqui, deixa nos nossos comentários. E se este vídeo foi pertinente para você, abençoador, compartilha aí naqueles grupos de irmãos que amam estudar a palavra de Deus, grupo da Escola Bíblica Dominical. Manda para aqueles irmãos que gostam de estudar a palavra de Deus, amém? Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando.